Você sabia que no reino da alegria todo mundo faz folia? Todos cantam melodias e fazem poesias. Todos brincam com energia e dançam com euforia. Lá ninguém fica doente. Todo mundo só fica contente. E a única epidemia é a da alegria. Uma contribuição para um jovem poeta? Quer uma poesia? Quer uma poesia? Quer uma poesia? Qual que é seu nome? Maria. Uma poesia para Maria? A Maria é cheia de euforia. Onde ela vai, ela leva alegria. Seus olhos são cheios de magia. É mesmo muito linda a pequena Maria. Quanto é? Quanto você puder pagar. Obrigado. Come on over, gonna get out that ain't good choice. Come on over, life couldn't be so fine. Come on over, gonna get out that ain't good choice. Come on over. Não. Essa parte também é legal. Good choice. Come on over. Life couldn't be so fine. Esse clipe é o seu último trabalho. Não. Esse clipe eu fiz há uns anos atrás com o Kinati, mas já acabou. Depois eu participei de uma banda de rock, que é o Cat. Essa banda que você quer que eu produza? Não, essa banda também já acabou. Mas como assim? É que o guitarrista, ele era meu namorado, ele brigou com o baterista por ciúmes e a banda acabou. O namoro continuou. Não, também acabou. Eu não estou entendendo o que você quer de mim. Eu queria que você me colocasse em alguma outra banda como vocalista ou que produzisse minha carreira solo. E você tem músicas novas? Quase. Eu tenho as melodias e os arranjos prontos, Sei. mas faltam as letras. Faz assim. Produz umas músicas novas em português e me traz. Se eu achar que tem potencial, nós vamos conversar. Quero dormir, mas tem um mosquito que não para de zumbir, bem no meu ouvido. Errei, mas não vou desistir. Tenho que fazer este mosquito parar de zumbir. Zzz. Eu te vejo sempre aqui pelo centro. Você não vai pra escola? Não, Mas por quê? porque eu tenho que trabalhar. Você tá sozinho? Cadê sua mãe? Você compra uma bala, por favor? Tá. Obrigado. De nada. A cobra dá um show. Ela se dobra, se desdobra e faz manobras com mobilidade de sobra. A cobra é boa no que faz, ela é cobra. E o melhor de tudo é que ela dá o show e não cobra. A cobra não cobra, mas eu peço uma contribuição. Obrigado. Foi você mesmo quem fez esse poema?
Um humilde autor ao seu dispor. Muito bom, curti. Eu faço música, Sério, que legal. mas eu só faço as melodias. Eu não sei fazer letras. Eu tava pensando, de repente, se a gente podia fazer alguma coisa junto. Tipo o quê? Eu posso te mostrar umas músicas e você, se interessar, poderia me ajudar a fazer as letras. Eu estou apaixonado. O problema é que eu sou casado. Eu acho que não tá rolando. Nossa, acho que não tá dando certo. Porque eu tô acostumado a fazer poesia infantil. Mas você já é bem crescidinho. É, mas acho que tem uma criança dentro de mim. Essa criança é que é criativa. Bom, pelo menos a gente tentou. Você criou isso hoje? É. Deixa eu ler. Não consigo ler sua letra. É brincar ou estudar? Não sei se devo brincar ou se devo estudar. Tenho mais vontade de brincar, mas sei que preciso estudar. Ah, como eu queria que estudar fosse tão bom quanto brincar. Não sei se devo brincar ou então se devo estudar. Tenho mais vontade de brincar, mas sei que preciso estudar. Como eu queria que estudar fosse tão bom quanto brincar. Nossa, Se ao invés de você fazer letra para as minhas músicas, eu fizesse música para os seus poemas, qual o seu maior sonho? meu maior sonho é publicar um livro com as minhas poesias. E você já tentou? Não. Mas e você, qual que é o seu maior sonho? Quando era criança, eu sonhava em ser famosa, de cantar, de dançar, de fazer shows. Mas eu não fiquei famosa. Eu tenho pele escura, ela tem olho puxado. Eles têm cabelo crespo, liso ou encaracolado. Parece que a gente é muito diferente. Branco, negro, índio, oriental. Mas não faz mal. Isso é só aparência. Na essência, todo mundo é igual. Nossa, posso levar pra casa? Ah, mas é que é a única cópia que eu tenho. Então, posso tirar uma foto? Pode. Nossa, mas são tantos. Me conta, como é a sua vida? Você tem algum outro emprego? Não, eu tento viver de poesia. Mas com o que você ganha dá pra pagar esse AP, comida, roupa? É, né? Eu dou um jeito. Mas pra você viver de poesia, eu acho que você teria que publicar livros. Você tem computador? Não. Então faz assim, vai numa biblioteca pública, digita seus melhores poemas e envia pra mim. Eu sei como te ajudar. Um dia eu não tinha nada para fazer, estava triste e chateado. Então abri um livro e comecei a ler. E fiquei maravilhado. Os personagens sabiam voar. Eram meninos como eu, mas conseguiam flutuar pelo ar. Eu fechei os olhos e pensei: se eles podem voar, eu também vou tentar. Eu parei, me concentrei, levantei os braços e pulei. Para minha surpresa, eu voei. Como um pássaro livre eu voei,
por toda a cidade, nos ares eu andei. Vi minha casa, minha escola, e pros meus amigos acenei. Todos eles me viram e sorriram. Estava tudo indo tão bem, até que eu ouvi um barulho e acordei. Os personagens sabiam voar e eram meninos como eu, mas conseguiam flutuar pelo ar. Pensei, se eles podem, eu também quero tentar. Eu parei, me concentrei, levantei os braços e pulei. E pra minha surpresa, você não vai acreditar, eu voei. Como um pássaro livre eu voei, voei por toda a cidade pelo ar. Olha o que eu ganhei, uma arma de brinquedo que atira de verdade. Verdade? Uma arma de brinquedo que atira? Mentira. Eu quero testar. Ué, a arma não quer funcionar? Eu aperto, mas ela não quer disparar. Deixa eu olhar. Oi! Oi. Esse é o meu amigo Antônio e essa é a Solange. Quanto é essa bala? 2. Então me dá um. Preciso te falar, eu adorei os poemas que você me enviou. Você precisa enviar para as editoras. Eu acho que tem grandes chances de ser publicado. Sério, mas eu não sei fazer isso, então me ajuda. Qual vai ser o título do seu livro? Não sei, poemas... Animados, poemas hilários. Poemas engraçados, poemas divertidos. É isso, poemas divertidos. Ah, legal. Agora, a gente precisa encontrar algumas editoras que recebem originais. Envie o seu livro para elas. Você não vai sentir, está direto no meu. Desce daí! Desce da árvore, você vai cair. Sai daí, você vai cair. Minha mãe não deixa eu brincar. Ela sempre acha que vou me machucar. Minha mãe não deixa eu brincar. Ela sempre acha que eu vou me machucar. Desça da árvore, não suba no muro, não empine a bicicleta.
A Salete mascou um chiclete. Quando o gosto sumiu, ela cuspiu o chiclete no chão. Um menino passou e pisou. Ah, não! O chiclete grudou no pé do Paulão. O moleque ficou um tempão tentando desgrudar o chiclete que a Salete jogou no chão. Mas ele não conseguiu e desistiu. Saiu andando pela calçada. E tudo em que ele pisava grudava. Pisou num papelão e grudou. Ah, não! Pisou no rabo de um cão e grudou. Ah, não! Pisou no pé de um anão e grudou. Ah, não! Então o chiclete endureceu e até o chão ficou grudado no pé do Paulão. Ah, não! Nossa, que bonitinho. Gostou? Legal, né? Vamos dar uma moeda pra ele? Pega naquela moeda. Dá tchau pra eles. Tchau. Tchau! Tchau, tchau. Faz uma poesia pra mim? Claro! Qual que é seu nome? Clara. Clara. A Clara não tem medo do escuro, mas ela prefere o claro, é claro. A Clara usa roupas lindas e caras. E quem falar mal da Clara leva um tapa na cara. Ei! Você tá bem? Não, Por que eles bateram em você? porque eles são malvados. Ah, é? Então eu vou matar eles. Pronto, matei eles. Obrigado. No espelho da saleta, eu tentava fazer minha pior careta. Até que eu fiz uma careta tão feia, mas tão feia, que até o espelho se assustou e se quebrou. Eita! Vocês querem ver minha careta? Sim! E a careta de vocês? Nossa! Nossa, que medo! Oi! Tudo bem? Tudo, e você? Entra aí. Que legal aqui. Oi! Tudo bem? Essa é a Dixie. Dixie, dá um oi pro Flávio. Ela é bonitinha. Eu vou pegar uma água pra gente, tá? Fica à vontade. Você mora aqui sozinha? Não, aqui é a casa da minha tia. Eu moro com ela, mas ela tá viajando.
que você começou nessa carreira da música? Me mostra mais dos seus novos poemas. Tá. No espelho da saleta eu tentava minha pior careta. No espelho da saleta eu tentava minha pior careta. Não tá funcionando. E se você tentasse fazer um negócio mais rock and roll? Muita calma nessa hora. Preciso ir ao banheiro, agora. Não posso deixar pra depois. Não é o número 1, é o número 2. Comi muita feijoada. Ai, minha barriga tá virada. Saí em disparada em busca de uma privada. Procurei até que finalmente achei um banheiro masculino. Mas tá ocupado. Sai daí, menino, eu tô apertado. Depois de uma eternidade, ele teve a bondade de sair. Eu entrei e caguei à vontade. Minha alegria é profunda, estou no céu. Vou limpar a bunda. Ué, cadê o papel? Você é engraçado. Obrigado. Tchau. Tchau. Oi, tudo bem? Eu vi você recitando. Desculpa, eu sou professora de português numa escola pública e eu tô dando justamente poesia pros meus alunos, só que eles não estão muito interessados. Aí eu pensei que talvez você pudesse um dia na minha sala, quem sabe despertar neles, né, o gosto pela poesia. Mas será que eu vou conseguir prender a atenção de uma sala inteira? Gente, esse aqui é o Flávio, o poeta que eu falei pra vocês. Prazer, Flávio. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta pra vocês. Quem de vocês tem um bichinho de estimação? Você. Um gato. Você. Um cachorro. Qual que é o nome dele? Chuck. Eu tenho um hamster, o nome dele é Tom. Eu tenho um passarinho, se chama Trovãozinho. Eu tenho um cachorro, o nome dele é Godzilla. O nome dele é qual? Godzilla. Então, pessoal, eu tenho um poema que chama Bichinhos de Estimação. Vocês querem ouvir? Julinha tem uma galinha, Pedrinho tem um peixinho, Paulinho tem um passarinho, Caio tem um papagaio, João tem um cão, Nonato tem um gato e Renato tem um rato. Que chato, só eu, coitadinho, que não tenho nenhum bichinho. Você não tem nenhum bichinho? Não. Quando a minha cachorra tiver um filhote, eu te dou um, tá? Tá. Outro poema chama Teca Sapeca. A Teca é uma moleca. Ela tirou meleca do nariz e pôs na panqueca da Thaís, que não percebeu e comeu. Posso ler uma poesia? Tá, eu tenho um poema aqui pra você ler. Eu ia comer uma lasanha quando percebi uma coisa estranha. Eu só consigo declamar meus poemas porque eu conheço eles muito bem.
Quem sabe se você levar esse poema para casa, ensaiar, amanhã você volta aqui na classe e lê com bem mais desenvoltura. Você não quer fazer isso? Mas você vai estar aqui amanhã? Eu volto. Alguém mais quer um poema para ler amanhã? Então vem pra cá que eu dou um poema para cada um que quer ler. Cala sua boca. Eu sai pra lá. Alex, Henrique, pode parar. Por que vocês estão brigando, hein? Vocês são amigos. Ah, professor, eu não sou mais amigo dele, não. Ele é um cabeçudo. Ele que é um orelhudo. Mas ninguém é perfeito. Não dá pra deixar de ser amigo do outro só porque tem defeito. Tive uma ideia para uma poesia. Dizem que ninguém é perfeito, mas eu não aceito muito bem esse conceito. Vejam comigo, por exemplo, os meus amigos. O João tem um cabeção, o José tem um baita chulé, o Paulão tem um narigão, a Marcinha tem perna tortinha, o Adriano tem orelha de abano, o Marcelo tem cabelo de cogumelo e a Renata tem cabeça chata. Eles são meus amigos do peito e eu gosto tanto deles, me divirto tanto com eles, que nem reparam nos seus defeitos. Para mim, eles são perfeitos. Agradecemos o envio do livro Poemas Divertidos, mas no momento não temos interesse de publicá-lo. Essa é minha amiga Solange. Ela veio ver vocês lerem as poesias. Vocês trouxeram as poesias para ler? Sim! Pode vir, Larissa. Eu ia comer minha lasanha quando percebi uma coisa estranha. Abaixa um pouquinho a folha, eles querem ver seu rosto. E lê bem alto, projeta a voz, tá? Eu ia comer minha lasanha quando percebi uma coisa estranha. Ah, eu gritei. Grita com mais emoção. Ah, eu gritei! Ah, eu gritei. Tem uma aranha na minha lasanha. Mas meu pai não acreditou e falou: filha, deixa de manha. Faz assim. Imita a voz do seu pai, assim. Filha, deixa de manha. Filha, deixa de manhã. Come sua lasanha, senão você apanha. Legal. Obrigado. Quem vai ser o próximo? Parabéns, Larissa. E nem conseguia fazer Faz assim com a mão. Vimos o lobisomem, que era muito jovem e nem sabia uivar. Eduarda faz xixi e não dá descarga. Eduarda faz cocô e não dá descarga. É tanto xixi e cocô que o banheiro fica um fedor. E acho que esqueci o zíper aberto. Enfrento um monstro malvado. Sou salva pelo príncipe encantado. Mas eu me sinto muito vivo quando eu leio um bom livro. Graças a esse tio, você vai ser a criança mais rica do Brasil. É? 1º de abril, dia da mentira. Ah! Você soltou um pum? Não, eu não soltei nenhum pum. Eu tenho certeza que eu ouvi um zum 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 que era barulho de pum. Eu não soltei pum algum. Quem soltou um pum foi o seu bumbum. Parabéns, pessoal. Vocês foram ótimos. A turma do 3º ano está com aula vaga. Vocês não querem ir até lá com eles, fazer uma atividade? Vocês sabem brincar de telefone sem fio? Sim! Cada um tem que dizer a mesma mensagem, mas não vale dizer bobagem. Vou falar no ouvido da Tatá, mas ninguém pode escutar. Pedro pregou um prego na pedra. Pedro peidou perto da perla? Julinha tem uma galinha, Pedrinho tem um peixinho, Paulinho tem um passarinho, Caio tem um papagaio. Que chato, só eu, coitadinho, que não tenho
papagaio. João tem cão. Nonato tem gato. Renato tem rato. Que chato, só eu, coitadinho, que não tenho nenhum bichinho. A professora de uma outra classe pediu para vocês se apresentarem lá. Vocês gostam mais de brincar ou de estudar? Eu detesto fazer lição de casa. Então eu tenho uma brincadeira pra você. Me dá seu caderno de lição de casa. Agora eu vou fazer uma mágica. Lição de casa, lição de casa. Cria asas e voa assim pra bem longe de mim. Como eu queria meu dedo mover e com magia fazer-te desaparecer. Mas eu sei que o único jeito de te fazer desaparecer é te fazer. Ei, eu também sei fazer mágica. Tira o caderno. E... Que legal! Lição de casa, crianças, voa assim. Lição de casa, voa pra bem longe de mim. Como eu queria meu dedo mover e com magia você desaparecer. Mas pra não mais te ver, eu preciso te fazer. Lição de casa, crianças, voa assim. Lição de casa, voa pra bem longe de mim. Como eu queria meu dedo mover e com magia você desaparecer. Mas pra não mais te ver, eu preciso te fazer. Licença, professora. Bom dia. Eu estou aqui para apresentar a vocês uma nova coleguinha que acabou de ser transferida para nossa escola. E a partir de amanhã, ela fará parte desta sala. Thalita. Espero que vocês a recebam com muito carinho. Seja bem-vinda, Thalita. A Thalita é uma menina bonita. A Thalita é divertida e brilhante. Ela é cadeirante, tem que pilotar uma cadeira de rodas pra se transportar. Será que ela vai gostar de mim? Será que eu a chamo para brincar? É claro que sim! Eu consegui criar minha primeira letra sozinha. Eu voltei aqui hoje só para mostrar uma música nova que eu fiz.
É em homenagem a uma menina que acabou de chegar na sala. A Thalita? Uhum. A Thalita é uma menina bonita. A Thalita é divertida e brilhante. Ela é cadeirante, tem que pilotar uma cadeira de rodas pra se transportar. Será que ela vai gostar de mim? Será que eu a chamo para brincar? É claro que sim, sim, sim. É claro que sim, sim, sim. Nós somos divertidas, seremos ótimas amigas. Recebi mais uma carta de rejeição. Nenhuma editora quer publicar meus livros. Meu, tanto esforço para escrever esses poemas e não serviu para nada. Sabe uma coisa que a gente pode tentar? Publicar de forma independente. Mas é um livro infantil, precisa de ilustração. Eu tenho um amigo que é ilustrador. Quem sabe ele possa ajudar a gente? Tudo bem, Sal? Tudo. Obrigada por receber a gente. Que isso? Esse é o Flávio, meu Olá, amigo. Flávio, tudo bem? Beleza? Vamos entrar, por favor. Ai, que gatinha linda. O nome dela é Julie. Diz oi, Julie. É aqui que você desenha? Que legal. E você mexe com vídeo também? Uhum. Eu trouxe aqui uns poemas para te mostrar. Esse primeiro chama Gorila na Mochila. Eu pensei que talvez você pudesse fazer o desenho de um menino com uma mochila e dentro da mochila tem um gorila. Será que você consegue fazer uma coisa assim? Posso tentar. Vamos fazer. Opa. Nossa, ficou mó legal. Agora eu finalizo com canetinha. Lu, tá lindo! Parabéns! Então, eu tenho vários outros poemas. Se você topar fazer as ilustrações, talvez a gente possa fazer um livro independente junto. Você topa? Pode ser. Você pode deixar aqui os poemas comigo e eu pego, leio eles e vou fazendo as ilustrações. Por mim, tudo bem. Cara, obrigado. Não sei nem como te agradecer. Todos sentem um odor e reclamam do fedor. Dizem que vem do meu pé. Será? Afinal, meu chulé não tá tão mal. Não sei por que todo mundo reclama e faz cara feia. Faz só uma semana que eu não troco de meia. Alguém quer cheirar meu chulé? O que aconteceu? Por que você tá triste? Minha mãe me bateu. Machucou? Aqui. Então deixa eu pegar minha borracha mágica e apagar esse machucado. Borracha mágica quer apagar machucado? Você sabe o que isso simboliza? O amor. E o amor apaga tudo que é ruim. Melhorou? Uma voz silenciosa me contou de uma borracha maravilhosa que pode apagar toda a tristeza, toda a pobreza, crime e guerra de nossa terra. Essa borracha é bem fácil de achar, está em todo o coração e todos podem usar.
Afinal, você não vai me contar como você começou a fazer música? Por favor, me conta. Eu era pequena e meus pais brigavam muito. Eu falei dessa bagunça aqui, essa bagunça, caramba! Eu passei ali, eu minimamente organizado. Eu passei ali na rua, o que aconteceu? Ela tava lá brincando com as amigas dela. Eu falei pra você, e ela Então eu fugia pro mundo da música. Quando eu era adolescente, meus pais não me deixavam sair. Mas aí, uns roqueiros da escola me convidaram pra cantar na banda deles. E eu aceitei, e minha mãe nem encanou, porque ela conhecia os pais deles. Nossa, tá muito legal. Gostou? É isso? Nossa, eu adorei. Então eu vou mandar imprimir. Pronto. Primeira cópia do seu livro. Vocês querem um livro de poesia para criança? Quanto que é? R$5. Quê? Tudo isso por um livro feito em Xerox? Mas e o tempo que eu tive para escrever as poesias, o trabalho do ilustrador, a diagramação? É um livro simples, mas exige o trabalho de várias pessoas. Obrigado, não tô interessado. Alguém quer um livro de poesia para criança? Alguém quer um livro? Quer comprar meu novo livro? Quanto que é? É R$3. Deixa eu ver. Faz por 2? Tá. Então. Obrigada, então. Nada. Vendi meu primeiro livro. Poesia para criança? Alguém quer um livro de poesia? Você está vendendo os livros? Tô. São só R$2. O senhor tem filhos? Você sabe que é proibido vender coisa na rua? É proibido. Não. Quem é você? Eu sou fiscal responsável da área aqui, ó. E quem vende na rua não paga imposto. E compete com lojas que pagam impostos. Não é justo. Não é justo comigo. Eu só sou um poeta querendo ganhar vida. Não tô fazendo mal a ninguém. Ah, é? Mesmo assim não pode, amiguinho. Olha só, eu só tô cumprindo ordens e o meu dever é confiscar toda a mercadoria em situação irregular. Tudo bem? Dá licença. Ei, amiga, o que você tem? Levanta. Vamos sair, levar alegria pras crianças. Como que eu posso levar alegria se eu tô triste? Não me deixaram vender meus poemas. Vai, levanta. Vamos lá. Tô doente. O que você tem? Labirintite, amidalite, depressionite, vontade de viver em um mundo melhor, it. Você tá com frescurite. Mas eu não vou sair dessa cama hoje. Sabe aquele teu poema, O Reino da Alegria? Eu fiz uma música com ele. Quer escutar? Você sabia que no reino da alegria todo mundo faz folhear? Você sabia que todos cantam melodias e fazem poesias? Pra ninguém ficar doente, todo mundo só fica contente. E a única epidemia é a da alegria. O bichão comilão comeu 10 pastéis, 9 bruxoves, 8 biscoitos, 7 chicletes,
6 piquenês, 5 brincos, 4 ratos, 3 pavês, 2 arroz e depois soltou um pum. Obrigada. De nada. Você não quer levar um poema ilustrado de brinde? Quero. Qual que é seu nome? Carol. Toma. Obrigada. De nada. Eu não tô vendendo nada, viu? Só tô dando um brinde pra quem me ajuda. Você tem namorado? Não. Mas você não procura? Tem um cara que eu gosto muito. Ele era meu professor de canto. E até hoje eu sou apaixonada por ele. Mas e aí? Então, a gente troca umas mensagens, mas ele não me convida pra sair. E você? Eu o quê? Tem namorada? Bem que eu queria, mas... Mas o quê? Nenhuma mulher se interessa por mim. Eu sou só um poeta pé rapado. Para. Você tem talento, você tem brilho. Faz um poema com uma garota que ela se apaixona por você na hora. Como você é linda. Seus olhos cor de mel. Como um dia que não finda. Como um gostoso pastel. Como você é bonita, menina do laço de fita. Por você meu coração grita. Qual que é seu nome? Clarice. Clarice. Sem você a vida é uma chatice. Por um beijo seu, eu faria qualquer doidice, qualquer maluquice. Se você fosse minha, Clarice, eu te amaria até a velhice. Se você minha for, eu morrerei de amor. Você é meio doido, né? O detetive criminalista estava na pista de um terrorista frio e calculista que roubou uma bomba de um louco cientista. O detetive criminalista estava na pista de um terrorista calculista. Ele roubou uma bomba de um louco inteligente cientista. Mas o terrorista se disfarçou de florista, de esgrimista, de guitarrista, motociclista. Que vigarista esse terrorista, você sabe onde ele está? Que vigarista esse terrorista, você tem alguma pista pra mim? Que vigarista esse terrorista, você sabe onde ele está? Que vigarista esse terrorista, você tem alguma pista pra me dar? Oi, dá licença. Tudo bem? Tudo. Eu trabalho numa ONG que atua com crianças, adolescentes, e eu tava aqui ouvindo você recitar seus poemas. Achei o máximo. Nossa, obrigado. Será que você poderia? Posso. Mas eu nem terminei de falar. Você ia perguntar se eu posso ir lá onde você trabalha pra mostrar meus poemas, né? E eu posso. Tá bom, obrigada. Preciso parar de soluçar. Vou beber água pra isso passar.
não tapar o nariz e segurar o ar. Agora o soluço vai passar. Preciso curar esse soluço. Alguém me faz cócegas? Alguém me dá um susto? Não dá mais pra aguentar. Eu pareço um bobão. Preciso parar de soluçar. Preciso achar uma solução. Nossa. Acho que agora o soluço parou. O soluço acabou. Como você consegue fazer poesias? Não sou só eu que consigo, você também consegue. Eu não. Você já tentou? Não. Então vamos tentar fazer uma poesia juntos? Sim! Sobre o que vai ser nosso poema? Vamos pensar em alguma coisa que dá medo. Do que vocês têm medo? Do bicho papão. E morcego. Morcego? Por quê? Porque um dia entrou um morcego na minha casa e eu fiquei com medo. Então vamos fazer um poema sobre o morcego? O que rima com morcego? Nego. Que mais? Medo. Então vamos lá. Será que devo ter medo do morcego? Com o que o morcego se parece? Com um rato, só que ele voa. Então lá, o morcego é negro, parece um rato voador e é um pouco assustador. Eu não tenho medo. Eu tenho. Por quê? Porque ele chupa o nosso sangue. Você tem certeza? Que eu saiba, tem algumas espécies de morcego que chupam realmente sangue de animais. Mas tem outras espécies que só comem frutas. Eles não fazem mal a ninguém. Então, vamos continuar nosso poema. Eu não vou me apavorar. Vou encará-lo e perguntar. Seu morcego, não se zangue, mas você gosta de frutas ou de sangue? Então, Sô, você precisa ir lá na ONG. As crianças são muito fofas. Seu morcego não se zangue mais. Você gosta de frutas ou de sangue? Seu morcego não se zangue mais. Você gosta de frutas ou de sangue? Você é japonesa? Não, eu sou brasileira. Então por que você tem olho puxado? É que minha família veio do Japão, mas eu nasci aqui, no Brasil. Bruno, por favor, mais respeito. Eu tenho uma música que fala exatamente sobre isso. Eu tenho a pele escura, ela tem um olho puxado. O cabelo é crespo, liso ou encaracolado. Parece que a gente é muito diferente. Branco, negro, índio, oriental. Mas não faz mal, isso é só aparência. Na essência todo mundo é igual, é igual. Posso cantar junto? Claro que pode. Eu tenho a pele escura, ela tem o olho puxado. O cabelo é crespo, liso ou encaracolado. Parece que a gente é muito diferente. Branco, negro, índio, oriental. Mas não faz mal, isso é só aparência. Na essência todo mundo é igual, é igual. Ela fez uma música com um poema que a gente criou junto. Do morcego? É?
Eu fiz um morcego na aula de artes. A gente fez máscaras de morcego. Posso pregar, professora? As crianças adoraram. Nossa, elas ficam sempre ouvindo funk, músicas que não tem nada a ver com a idade delas. Aí chegam vocês, apresentam música educativa, sabe, construtiva. Elas adoraram, foi ótimo. Obrigada pelo trabalho de vocês, mesmo. Escrevi mais um poema. Olha, sua letra melhorou bastante, hein? É que agora eu escrevo com mais cuidado. Só isso? Só isso, moleque? Você fica brincando? Para de brincar, vai trabalhar. Caramba, já não falei pra você baixar esse rádio. Caramba, você já esse rádio, eu já não falei pra você. Você não escuta, para. Eu não preciso nem conversar com a sua mãe. Isso, olha aqui. Aquele menino devia estar brincando e não sendo explorado pela mãe. Eu queria fazer alguma coisa pra ajudar ele. Eu também, mas como? Acho até que comprando as balas dele a gente acabou incentivando essa exploração. Alô? É do Conselho Tutelar? Eu queria denunciar um caso de abuso. Senhora, com licença. Nós estamos aqui porque nós tivemos... Ninguém vai levar meu filho, não. Não, ninguém vai levar meu filho, não. Infelizmente, nós seremos... Você tira a mão dele. Me desculpe. Tira a mão do meu filho. Antônio, volta aqui. Senhora, vocês não podem vai levar ser o meu melhor filho, para o seu não. filho, senhora. Não. Senhora. Você não pode fazer isso. Vocês não podem... Antônio! E agora? O que vai acontecer com o menino? Será que eu fiz a coisa certa? Lu, além de desenhista, você também trabalha com vídeo, né? Sim, trabalho. Eu tava pensando, você podia fazer um videoclipe pra mim? Videoclipe? Câmera... Ação? Manobras, talento de sobra. E o melhor de tudo isso é que ela dá o show e não cobra. Cobra.
seu clipe tá fazendo sucesso? Não, pouquíssimas visualizações. A gente se esforça, faz um videoclipe com todo amor e carinho pras crianças, ninguém assiste. Você não tá pensando em desistir, não, né? Não sei. Não desiste. Quando uma única criança ri do meu poema, eu já acho o máximo. Já valeu a pena ter criado aquele poema. Eu senti isso que você tá me contando. Sabe quando? Quando a gente foi lá pra ONG. Aquelas crianças cantando, dançando com a gente. Eu fiquei tão emocionada que pensei, isso é sucesso. É isso. Então vamos continuar fazendo o que a gente faz, pensando na alegria das crianças. Se vier alguma coisa a mais, tipo fama, reconhecimento, bem. Se não vier, amém. Aliás, eu tenho um negócio pra te mostrar. Vai ter um curso de produção de livros digitais interativos. Você podia fazer, né? Se você pegar esse desenhinho, a gente vai conseguir fazer com um toque que ele atravesse a tela. Então se você pegar essa imagem, clica nela, tem animação e é bem simples. Legal. O Ferotoso era um bicho misterioso. Ninguém sabia onde ele vivia e era espantoso como ele comia. O Ferotoso era um bicho misterioso. Flá, agora você precisa escolher por qual preço você vai vender esse livro. Vou cobrar o preço mais barato possível. Acho que amanhã o livro já vai estar na loja. Tá aqui. Meu livro já tá na loja. Finalmente consegui publicar meu primeiro livro. Gente, pode jogar com vocês? Não. Luísa, nem vem. Menina joga bola. No campinho, debaixo de um belo sol, Luísa queria provar para os meninos que menina joga futebol. Pra mim? Ei, por que vocês não deixam ela jogar? Porque ela é menina. E daí? Ah, então pode vir. Se a Solange estivesse aqui, ela ia fazer uma música com o meu poema. Do campinho debaixo de belo sol, Luísa queria provar pros meninos que menina joga futebol. Os meninos começaram a zoar, mesmo assim deixaram ela jogar, brincar, sonhar. Ela correu e passou, recebeu, driblou e chutou. E gol! E é gol! Por acaso você viu para que lado partiu o furioso dragão que saiu por esse portão? Eu quero saber, porque se ele foi para lá, eu vou para cá. E se ele foi para cá, eu vou para lá. Filho? Mãe! O que você está fazendo aqui? Tô trabalhando. Isso não é trabalho. Você não está ganhando nada. Até quando eu vou ter que te sustentar? Pagar o seu aluguel, te dar mesada para você poder sobreviver. Pouco, mãe. Eu publiquei meu primeiro livro. Já já vai começar a entrar dinheiro. Eu paguei as melhores escolas para você. Te dei de tudo. E você tá agora assim, como mendigo. Eu não sou um mendigo, eu sou um poeta. Você precisa aprender a valorizar meu trabalho.
Eu levo alegria para as crianças, ajudo elas a gostarem de ler. Dinheiro não é tudo, E poesia não enche barriga. mas enche coração. Eu me preocupo com você, meu filho. Não precisa se preocupar, mãe. Você publicou um livro. Cadê? Quero ver. É um livro digital, só dá para ver no celular, no tablet ou no computador. Isso não é livro. Você quer saber? A partir do mês que vem eu não vou te dar mais mesada. Você vai ter que se sustentar sozinho. E eu tô fazendo isso pro seu próprio bem. Vê se você toma vergonha na sua cara e arruma um emprego de verdade. E aí? Quantos livros você já vendeu? Deixa eu ver. 2. 2.000? Não, 2 exemplares. Só? Só. Em um mês? 35 dias. Mas você divulgou? Claro. E agora? Não sei. A gente se esforça pra caramba pra produzir um negócio legal e ninguém valoriza, meu. Um livro na livraria custa R$30. Eu vendo por R$3 um livro digital, com áudio, animações. E ninguém compra, meu. É que uma tecnologia nova, muita gente não conhece. Quer saber? Eu vou dar esse livro de graça. Vamos ver se assim alguém lê. Não vou ganhar nada, mas eu quero que pelo menos as crianças se divirtam com as minhas poesias. Assim. Mãe, quando ele botar um ovo de Páscoa, eu vou poder comer? Eu acho que ele não vai botar nenhum ovo. Alexandre e Botelho queriam um coelho, bichinho de estimação, pra botar no joelho e fazer carinho, carinho com sua mão. Num belo dia, Alexandre e Botelho ganhou o seu coelhinho. Era na Páscoa e ele esperou o coelho botar ovinhos. Quando ele botou, o menino avançou. Mas que estranho disparate, os ovos não eram de chocolate. Mas que estranho disparate, os ovos não eram de chocolate. Na 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 na. Meu livro tá entre os mais baixados da seção infantil. Que legal! Mas você não tá ganhando dinheiro algum, né? Mas pelo menos as crianças estão ganhando um bom livro. O meu livro, que eu fiz com tanto carinho. Tem gente que baixou até em outros países. Portugal, Estados Unidos. Nossa, eu não vou ganhar dinheiro nenhum, né? Lá se foi meu sonho de viver de poesia. Acho que agora eu vou ter que arrumar um emprego. O que você sabe fazer? Poesia. Poesia? Eu tenho uma vaga numa padaria. Serve? Acabou de sair do forno, pãozinho, quentinho, gostosinho. Uma torta bonita pra senhorita? Tá aí, ó. Privilégio de funcionário novo. Limpar o banheiro. Tchau, Cocô. Nicolau gosta de dar tchau. Com a mão, gosta de acenar para todos, em todo lugar. Tchau, mãe. Tchau, padrinho. Tchau, au-au. Tchau, gatinho. Ele dá tchau o dia inteiro, até quando está no banheiro. Ele aperta a descarga e, na mesma hora, se despede do cocô indo embora.
Tchauzinho, cocôzinho. Tchau. Ele dá tchau o dia inteiro, até quando está no banheiro. Aperta a descarga e na mesma hora se despede do cocô, indo embora. Tchauzinho, cocôzinho. Tchauzinho, cocôzinho. Tchau. Menina, eu peço pra você trazer música nova. Você me traz música de criança, música de cocô. Mas quem se interessa por cocô? Lugar de cocô é na privada, não no meu ouvido. Vai embora, não quero saber das suas músicas. Tchau. Eu não vou desistir. Lu, eu tenho uma música nova que vai dar um ótimo videoclipe. Câmera... ação? Nicolau gosta de dar tchau, com a mão gosta de acenar para todos em todo lugar. Tchau mãe, tchau padrinho, tchau au au, tchau gatinho. Tchau mãe, tchau padrinho, tchau au au, tchau gatinho. Tchau mãe, tchau padrinho, tchau au au, tchau gatinho. Tchau. Ele dá tchau o dia inteiro, até quando está no banheiro. Aperta a descarga e na mesma hora se despede do cocô, indo embora. Tchauzinho, cocôzinho. Tchauzinho, cocôzinho. Tchauzinho, cocôzinho. Tchau. Tchau mãe, tchau padrinho, tchau au au, tchau gatinho. Tchau mãe, tchau padrinho, tchau au au, tchau gatinho. Tchau mãe, tchau padrinho, tchau au au, tchau gatinho. Tchau, 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 tchau. Temos torta de morango, coxinha de frango com catupiry, suco de açaí. Temos sonho para um sonho de mulher, brigadeiro de colher. Você é poeta? Nas horas vagas. Eu amo poesia. Eu amo quem ama poesia. Quem sabe um dia a gente... Quem sabe um dia a gente o quê? Eu, você... Quem sabe hoje, às 10 eu saio da padaria. Eu moro aqui mesmo, nessa via. Você pode vir me encontrar pra gente se conhecer, conversar? Amar, declamar. Às 10 aqui eu vou estar. Eu vou te esperar. Achei que você não ia vir. A timidez quase me fez desistir. Não há nada pra temer, eu só quero te conhecer. Eu não sabia se você ia se interessar, se você ia gostar de mim do jeito que eu sou. Assim. Se eu ia gostar, eu tenho medo de me apaixonar. Meu nome é Maria Rita. Eu não me acho bonita, eu tenho baixa autoestima e eu sou viciada em fazer rima. Eu também sou, mas não tanto quanto você. Maria Rita. Eu te acho muito bonita. Isso é muito legal, Flávio. Pena que não tem nada que rima com Flávio. Tem. Otávio, Moldávio. Moldávio? O que é isso? É um cidadão da Moldávia. Existe esse lugar? Acho que existe. Então você me leva lá? Levo. Love is all we need, it's all we breathe.
Solange? Sim? Eu queria te pedir desculpas pela maneira como meu pai te tratou, viu? Não, sem problemas. E eu também queria te dizer que eu adorei o teu trabalho. As tuas músicas têm potencial, viu? E o mercado infantil é enorme. Eu tenho certeza que a criançada vai curtir. Ai, que legal! Ah, eu também convenci o meu pai do contrário, tá? Ele é teimoso, cabeça dura, mas é gente boa. Olha, eu não tenho uma gravadora pra você, mas eu consegui um contrato de distribuição. Te interessa? Com certeza! Então você produz, grava, traz o CD Master com a arte e a gente prensa e divulga e distribui nas lojas. Que tal? Perfeito! Eu aceito! To me, where did I let you come here? We shared some good times, but you blow the best. And now I'm shivering, think I'm losing my mind. But I got your face on my fears, stand up and fear this pain. Well, delete your name from my thoughts, we'll never see you again, so go away. Fly, fly away to the sky to find my own route. Fly, fly away in the night, many ways to choose. Que bom que hoje é meu dia de folga. Queria muito estar aqui com você. Finalmente vou gravar o CD com as nossas músicas. Preparado aí? Que tipo de música que é? Infantil. Lá estava eu diante do famoso elefante falante e queria escutar seu discurso hilariante, mas eu não sabia que ele tinha uma mania de falar e andar. Sim, ele andou e pisou em cima de mim. Bichão pesado me deixou todo amassado. Tá aqui sua master, todas as músicas estão aí. Cuidado pra não deixar cair no chão e nem arranhar, tá bom? Cuida bem dela. Tem gravado CD, quantas músicas. Ei, o CD tá na bolsa!
CD tá intacto. Parabéns, Solange. Chegou! E eles ainda conseguiram um show de lançamento pro CD. Sério? Então vamos divulgar. O show que vai ter amanhã. Eu vou ler uns poemas na abertura desse show. Vocês não querem ler os poemas comigo? Sim, queremos. Queremos. Oi, tudo bem? Sim. Como você veio parar aqui? Eu tô morando com meu pai e é super legal. E eu comecei a estudar. Nossa! E a sua mãe? Ah, tá fazendo tratamento. Alô, alô? Se você vier pra cá. Passando. Eu sou menino, mas o que aconteceria se eu tivesse nascido menina? Será que vem muita gente pro show? Espero que sim. E aí, tá pronta? Eu queria te agradecer por tudo que você fez por mim. Meu sonho tá se realizando. Você que construiu tudo isso, eu só te ajudei. Oi, que bom que você veio. A Larissa não pôde vir? Não tem problema, você ensaiou direitinho? Ensaiei, Então já já a gente vai entrar lá pra se apresentar, tá? mas eu tô com medo. Não precisa ter medo de nada. O público vai adorar você. Eles vão zoar comigo. Por que você acha isso? Ah, eu sou gorda, meu cabelo é ruim, eu me sinto feia. Você é linda. Seu cabelo é lindo. Você é inteira bonita. Se alguém te dizer o contrário, não acredite, tá? Agora você vai subir naquele palco, cheia de confiança, porque você vai brilhar, você vai arrasar, tá bom? Vamos lá. Oi, pessoal. Eu tô aqui junto com a Daniela pra gente abrir o show de hoje. A gente vai começar lendo 2 poemas pra vocês. Eu sou um menino, mas o que aconteceria se eu tivesse nascido menina? Como eu seria? Você imagina? Em vez de brincar de carrinho, eu brincaria de boneca. Em vez de brincar com o Paulinho, eu brincaria com a chata da Rebeca. Em vez de me apaixonar pela Fabiana, eu ia gostar do Fábio, aquele banana. Em vez de pisar nas baratas, eu ia me assustar e gritar: ah, alguém mata! Eu sempre ia me enfeitar, ia passar batom e me maquiar. Em vez de fazer xixi de pé, eu teria que me sentar. Em vez de Raul, eu me chamaria Rita. E em vez de pipi, eu teria uma periquita. Não, definitivamente eu não quero essa sina. Que bom que eu nasci menino e não menina. Eu sou menina, mas o que aconteceria se eu tivesse nascido menino? Como seria? Nem imagino. Em vez de brincar de casinha para me divertir, eu ia tocar a campainha da vizinha e fugir. Ia levar uma bronca quando fosse pego. Ia fingir que sou corajoso, mesmo quando estivesse com medo. Ia falar um monte de palavrão e teria que lavar a boca com sabão. Eu não ia gostar de escola, não ia ter nada na cachola. Eu ia ficar sujo e fedido de tanto jogar bola.
Eu não ia gostar de boneca, eu não ia ter nojo de meleca. Em vez de calcinha, eu usaria cueca. Em vez de Rebeca, eu me chamaria Paulinho. Em vez de perereca, eu teria um pintinho. Não, definitivamente, eu não quero esse destino. Que bom que eu nasci menina e não menino. Agora com vocês a cantora Solange Kay. Hoje eu fui ao zoológico. Quando saí, eu percebi que tinha um gorila na minha mochila. Ele fugiu da jaula e como eu gostei dele, eu o levei pra aula. Aí a professora olhou, perdeu a postura e perguntou: De onde veio essa criatura? do zoológico, é lógico, responde. Do zoológico, é lógico, responde. Do zoológico, é lógico, responde. Tchau, mãe, tchau, padrinho, tchau, au, tchau, gatinho. Tchau, mãe, tchau, padrinho, tchau, au, tchau, gatinho. Tchau, mãe, tchau, padrinho, tchau, au, tchau, gatinho. Tchau! É claro que sim, sim, sim. É claro que sim, sim, sim. Nós somos divertidas, seremos ótimas amigas. Quem sabe fazer careta aí, pessoal? Levanta o braço! Eu vou fazer um campeonato de caretas e eu quero ver quem é que faz a careta mais feia. No espelho da saleta eu tentava minha pior careta, até que eu fiz a careta mais feia. O espelho se assustou. No espelho da saleta eu tentava minha pior careta, até que eu fiz a careta mais feia. O espelho se quebrou e eu fiquei quando ganhei o prêmio da careta mais feia. E eu vibrei quando ganhei o prêmio da careta mais feia. Tava lindo. Parabéns, meu filho. Tô orgulhosa de você, viu? Obrigado, mãe. Tem um cara que eu gosto muito. Oi. Você é aqui? Resolvi vir te ver. Que surpresa. Sei lá, acho que eu peguei coragem. Coragem de quê? Te convidar pra sair. Olha que eu aceito, hein? Vamos? Quando? Agora, vamos? Você espera arrumar minhas coisas?
Vamos lá, eu te ajudo, vai. Essa é minha namorada, essa é minha mãe. Prazer, tudo bem? Tudo bom? Meu filho é um homem bom, só que não tem um centavo no bolso. Ah, mãe, eu tô trabalhando agora. Oi, tudo bem? Flávia? É. Eu baixei o seu livro digital e gostei muito. Eu sou empresário e queria patrocinar o seu livro com o logo da minha empresa. Assim você continua distribuindo a sua versão de graça e ainda ganha uma grana com o meu patrocínio. E aí, você topa? Claro. Que bom. Não vai embora, não. Ainda tem a última música. Eu tenho um problemão e não consigo achar a solução. Quando abro a boca para falar, começo a rimar e não consigo parar. Se eu falo em pé, se eu falo deitado, eu sempre falo rimado. Embaixo ou em cima, sempre sai rima, alguém se aproxima e lá vou eu fazer rima. O que eu faço para acabar com esse embaraço? Não consigo parar de rimar e rimar. O que eu faço para acabar com esse embaraço? Não consigo parar de rimar e rimar. Não sei se devo brincar ou então se devo estudar. Tenho mais vontade de brincar, mas sei que preciso estudar. Ah, como eu queria que estudar fosse tão bom quanto brincar. Ah, como eu queria que estudar fosse tão bom quanto brincar. E foi assim que eu percebi que estudar é tão legal quanto brincar. Dizem que ninguém é perfeito, mas eu não aceito muito bem este conceito. Vejam comigo, por exemplo, os meus amigos. João tem cabeção, José baita chulé, Paulão tem narigão, Marcinha é tortinha, Simão tem orelhão, Marcela é magricela e a Renata tem cabeça chata. Eles são os meus amigos do peito e eu gosto tanto, tanto deles e me divirto muito com eles, que nem reparo nos seus defeitos. Para mim, eles são perfeitos. Olho ao meu redor e começo a pensar como posso colaborar para o mundo melhorar. Ainda não sou crescido para ajudar os menos favorecidos, nem dinheiro suficiente para ajudar as crianças carentes. Você pode sorrir, você pode amar. Um simples sorriso contagia e a
ajuda a espalhar a alegria. Você faz ao mundo um grande favor com seus pequenos gestos de amor.